Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Acidente tira a vida e interrompe os sonhos de um jovem militar. O soldado do Corpo de Bombeiros morreu vítima de acidente de moto. Um choque para a família, pai, mãe e esposa estavam no local do desastre. Reação explosiva. O comerciante jogou pedras e quebrou as janelas de 2 ônibus. Ficou furioso porque os coletivos teriam estacionado em local proibido. O caso da família que matou a facadas uma recepcionista de 20 anos. A mulher traída, que teria participação no crime, recebe o Bolsa Família, mesmo tendo uma conta bancária com saldo de R$243 mil. Motorista tenta evitar acidente, bate e capota o veículo na BR-101. Clima tenso em bairro de Vila Velha. Assassinatos e tiroteios deixam moradores assustados. Travesti tenta assaltar deficiente e parte para a agressão. A vítima foi ferida a golpes de canivete. O difícil caminho para se livrar das drogas. Mesmo com a decisão judicial, o Conselho Tutelar teve dificuldade para internar uma menor. A menina se prostitui e comete furtos para manter o vício. Mercado de trabalho, fique atento às ofertas do dia. Na Serra, um feirão oferece 600 vagas de emprego. Fala, doutor! O assunto de hoje é asma. Se você sofre com essa doença, não deixe de conferir a reportagem. E ainda todos os olhos na taça da Copa do Mundo. O troféu mais cobiçado do futebol chegou ao estado. Você confere aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho. Uma dor sem fim para a família de um jovem militar cheio de sonhos e expectativas. A motivação para a carreira era a possibilidade de salvar vidas. Mas o sonho de Misael Rodrigues, infelizmente, foi interrompido por um acidente de moto. Na porta do hospital, companheiros de farda choravam a morte do amigo. Também foram eles quem deram à família a notícia de que o soldado estava morto. No desespero do pai, um desabafo. O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória. O impacto foi grande. A motocicleta do militar foi parar no canteiro central e chegou a arrancar um pedaço da árvore que bateu depois de ser atingida. Segundo testemunhas, o soldado seguia no sentido centro-Praia do Canto quando foi cortado por um carro amarelo. O motorista não parou para prestar socorro. Um taxista que passava na hora parou no batalhão do Corpo de Bombeiros e avisou sobre o acidente. Imediatamente, o resgate saiu para prestar socorro e se deparou com um colega de trabalho já em estado gravíssimo. A morte de Misael Rodrigues Santana, de 26 anos, foi constatada assim que a viatura de resgate chegou ao hospital. Ele trafegava de moto pela Beira-Mar, próximo ao Horto Mercado, no sentido de que está indo para o Shopping Vitória, e foi fechado por um veículo. E aí, infelizmente, ele perdeu o controle da moto e colidiu com uma árvore. Na sequência, passou um taxista pelo local. Esse taxista se dirigiu até o Corpo de Bombeiros, informou a nossa guarnição do acidente. Rapidamente, a guarnição se deslocou e identificou realmente que se tratava de um militar da corporação, especializado, um bom profissional, com a carreira promissora, novo, que infelizmente estava num estado muito grave, com várias fraturas de fêmur, de tórax. Infelizmente, ele veio até o hospital no estado grave, transportado por nossa viatura. Um jovem alegre, dedicado, apaixonado pela profissão. É desta forma que Misael será lembrado por amigos e familiares. É um profissional que trabalha com a gente todos os dias, uma pessoa que tem um astral lá em cima, que às vezes torna um ambiente de trabalho que é tão pesado para a gente um pouco mais agradável, menos sofrível. Mas é uma perda grande, a corporação prestes, como você comentou, a completar um ano do falecimento dos outros 2 militares. Passar por este momento é realmente assim, é triste.
Diante de tanta dor, o que nos resta é dizer à família força para superar momentos tão difíceis. A polícia já está tentando identificar o motorista que não prestou socorro. Pânico durante assalto a uma empresa de logística em Cobilândia, Vila Velha. Bandidos armados invadiram o local e amarraram os reféns. O momento mais tenso foi quando os criminosos viram o filho do dono do local, um menino de 3 anos. A criança já tinha visto os bandidos e corria desesperada. A empresa de logística tinha acabado de abrir. Eram 8 horas da manhã. Os funcionários começavam a se preparar para o trabalho quando 5 assaltantes, um deles armado, entraram na empresa. 2 acabaram ficando do lado de fora para dar cobertura ao assalto. E na hora que você abriu a porta, o que aconteceu? Já destampamos com a arma na frente da gente. Os caras é tudo estranho. Chegou no monte. O dono da empresa e mais 4 pessoas tiveram as mãos amarradas com essas fitas e foram levadas para dentro deste banheiro. Levaram a gente pro banheiro, trancaram a gente com as mãos amarradas com fitas e levaram os carros, levaram nossos celulares, no caso, né? A empresa de logística fica numa rua movimentada de Cobilândia. Da empresa, os assaltantes levaram 2 veículos, um deles carregado de mercadoria, computadores, celulares e as chaves dos outros carros. Mas foi ao passarem por aquela porta que o desespero tomou conta do dono da empresa. Enquanto o assalto acontecia aqui na empresa, para o dono não tinha problema nenhum. Afinal de contas, são materiais que ele pode daqui a pouco recuperar. O problema maior foi quando os assaltantes passaram por aquela porta ali e entraram na casa dele. Ao sair do banheiro, ele encontrou o filho pequeno ali no quintal, gritando, chorando. É a primeira coisa que vem, o filho, né? Filho da gente, eu vi o filho correndo desesperado no quintal, não sei o que fazer, não. Eles chegaram a levar objetos da casa do senhor? Sim, levaram minha televisão. Levaram o notebook do meu filho. Depois de tudo isso, pretende adotar alguma mudança, alteração? Não sei. Sei nem se eu continuo trabalhando, porque a gente dá um duro danado aí para ter as coisinhas, vem o pessoal e leva tudo. É um absurdo, né? A Polícia Militar informou que um dos veículos roubados já foi recuperado. Sobre o policiamento, diz que o bairro conta com patrulhamento diário que é intensificado em horários estratégicos. Comerciante perde o controle e quebra 2 ônibus em Jardim Camburi, Vitória. Ele jogou pedras e destruiu as janelas dos coletivos. O motivo de tanta revolta, os veículos teriam estacionado em local irregular, prejudicando o acesso à lanchonete e a circulação de pessoas. 2 ônibus seletivos foram os alvos da fúria do comerciante. Cansado de ver os carros na entrada da lanchonete, seu Altamiro perdeu o controle e apedrejou os coletivos. Eu estou operado, eu estou tomando remédio controlado, entendeu? Porque é muito remédio que eu estou tomando. Você deve conhecer gente que fez o que eu fiz, são 3 pontes safena, entendeu? Então, chega uma hora que você perde a cabeça. Infelizmente, no Brasil, a justiça está sendo feita pelas próprias mãos, por quê? Nada é feito, nada muda aqui. Seu Antônio, motorista de um dos ônibus, que já estava atrasado e parou para tomar uma água, levou um susto ao ver o carro depredado. Quando eu cheguei, meu parceiro já estava lá, ele só gritou comigo, seu Antônio, estão apedrejando os ônibus. Aí eu voltei, cheguei, fiquei passado assim, sabia o que estava acontecendo, só vi o cara apedrejando o ônibus. Este outro motorista conta que questionamentos sobre o local de parada dos veículos é novidade para ele. Que nós estávamos tomando água, nós escutamos as pedras batendo no carro, eu gritei, seu Antônio, vão lá que estão tacando pedra no carro. Aí quando nós chegamos lá, veio uma senhora lá de dentro do estabelecimento dele e ele entrou para dentro, falando que não era para nós entrar, que ele tinha 3 pontos de safena, que não podia fazer nada, a gente não ia fazer nada, só queria saber o que estava acontecendo e por quê. Fazer isso com 2 ônibus que não tem nada a ver. E ali é ponto final, né? Complicado as coisas hoje em dia. O nervosismo foi tanto que o comerciante teve de receber cuidados médicos antes de ser encaminhado ao DPJ. A lanchonete fica em uma rua movimentada do bairro Jardim Camburi, que, segundo ele, não é o ponto final dos seletivos. Mas a reclamação vai além. Os motoristas estariam desrespeitando o sentido de mão e contramão da via e impedindo o acesso de clientes. Eu tenho 200 fotos em arquivos aqui para provar que ele estaciona na contramão, eles estacionam lá de lá. Então, quando ele estacionou aqui, ele deixou um monte de idoso atravessar a rua com os carros quase atropelando.
Quando ele passou por mim, que eu estava lá de lá da rua, eu perguntei para ele, rapaz, dá para você tirar da frente da garagem? Aí ele falou que só uns 10 minutinhos. E você sabe o que eles vão fazer nesses 10 minutinhos? Que vira às vezes 20, 30, 40 minutos? Jogar a bocha, larga o ônibus aqui para ir no supermercado fazer compra, entendeu? E tira todo o estacionamento, todo o parque de estacionamento. A confusão veio parar aqui no DPJ de Vitória, enquanto o comerciante questiona a presença dos coletivos em frente ao estabelecimento. Os motoristas garantem que a rua Sesostres de Andrade é sim o ponto final das linhas que seguem de Jardim Camburi para Marcílio de Noronha e Araçás. Só eu nesse ponto ali, já tem mais de 6 anos que eu faço esse ponto ali. Ninguém nunca falou comigo, porque o nosso ponto final ali sempre foi, entendeu? Então, ninguém comunicou comigo, nada disso aí que não pode encostar, porque o nosso ponto final é ali, não tem outro. A Ceturb disse que sempre que os seletivos estacionam em local impróprio, a empresa é notificada. A companhia já entrou em contato com a Prefeitura de Vitória, que sempre manda agentes para fiscalizar o local e evitar o estacionamento irregular de veículos pequenos no ponto de parada. Kombi capota na BR-101, na Serra. O motorista disse que foi fechado por uma moto. Para desviar e não derrubar o motociclista, acabou atingindo outro veículo. A Kombi com placas da Serra capotou no meio da rodovia. O para-brisa se soltou e ficou caído no asfalto. O acidente aconteceu no começo da manhã na BR-101 Norte, em Planalto Serrano, na Serra. No veículo estavam 2 irmãos, que por sorte não se feriram. O motorista da Kombi preferiu não gravar entrevista. Ele disse que seguia no sentido Vitória e teria perdido o controle da direção depois de ser fechado por uma moto. Para não acertar o motociclista, o motorista da Kombi acabou atingindo este carro. Com a batida, o veículo atravessou o canteiro central e foi parar na pista contrária. Um dos vidros do automóvel se quebrou e por pouco não atingiu uma criança de apenas 5 anos. A menina estava no banco de trás e usava cadeirinha. Segundo o motorista do carro, o motociclista fugiu depois do acidente. O motociclista que veio e entrou na frente. Entrou na frente da Kombi e para não bater nele, ele desviou, né? Acho que ele chegou a ver o acidente e foi embora assim mesmo? Rapaz, eu acho que ele nem percebeu, senão se viu, não parou, né? Os pais da menina também não ficaram feridos. Por causa da batida, uma faixa teve que ser interditada nos 2 sentidos da rodovia. O trânsito no horário de pico ficou lento até a retirada dos veículos, mas não houve longos congestionamentos. Depois do susto, o condutor do carro chamou a atenção para o perigo no trânsito. Tá difícil, hein? Tá difícil porque o pessoal não tá, assim, com muito amor à vida mais não, rapaz. O pessoal tá andando sem se preocupar com a vida dele, com a vida alheia, né? O motociclista que teria provocado o acidente ainda não foi identificado pela polícia. Emprego em rede de lanchonete. A Subway seleciona supervisor e gerente de fast food. Mande o seu currículo para contato@yellowbluerh.com.br. Clima de guerra no bairro Boa Vista, em Vila Velha. É uma morte atrás da outra. Só essa semana foram 2 assassinatos e 2 baleados. Um deles hoje de manhã. O homem estaria passando na avenida principal do bairro Boa Vista, em Vila Velha, a José de Alencar. Quando o veículo parou, um homem desceu e atirou. Dos 3 disparos, um acertou a cabeça e o outro o braço da vítima. O tiro foi disparado de perto. Houve perda de massa encefálica. Em estado grave, a vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Ainda está sem identificação. E a situação aqui no bairro Boa Vista realmente é bastante tensa. Na terça-feira, uma adolescente de 15 anos e um vendedor de calçados de 21 foram assassinados. Ontem, por volta de 6h30 da tarde, um outro adolescente de 15 anos foi baleado. E hoje pela manhã, por volta das 7 horas, um homem que estava neste local também foi baleado. De acordo com a polícia, levou 2 tiros bem de perto na cabeça. Foi socorrido para o Hospital São Lucas. No final da tarde de ontem, o adolescente foi baleado na outra esquina de onde o crime de hoje aconteceu. Foi perto desta Kombi. O tráfico aqui tem sofrido perdas com a ação da Polícia Militar. Na terça-feira, foram apreendidas armas e drogas em 2 apartamentos da região.
é a sua chance de emprego. Um feirão na Serra oferece 600 vagas. Uma fila enorme. Fica até difícil saber onde ela começa ou onde termina. Essa galera toda tá a fim de trabalhar. Por isso, vieram até o feirão de emprego que acontece no Cine da Serra para tentar uma oportunidade. Arlinda está há 2 anos parada. Ela espera que agora possa sair da seca de emprego. Se Deus quiser, sim. Pode ser auxiliar de serviços gerais, cozinheira, em creche, escola, já trabalhei em tudo isso. Só hoje serão oferecidas aqui cerca de 600 vagas. E uma das vantagens deste feirão é que muitos candidatos que vieram para cá desempregados poderão voltar para casa com um emprego garantido. A gente traz para esse espaço aos trabalhadores e às empresas, no intuito de facilitar o momento de entrevista e a seleção dessa pessoa. Os salários variam de R$ 724 a R$ 3.000. 30 empresas participam do feirão. Mesmo sendo uma das últimas da fila, Fernanda espera que uma delas a contrate. Há 2 meses desempregada, ela não está escolhendo vaga. Está nas mãos do Senhor. Eu estou aqui fazendo a minha parte, agora Deus faz a dele. Como na parte da manhã o número de candidatos ultrapassou o esperado, à tarde não terá atendimento. Todas as pessoas que receberam a senha na parte da manhã serão atendidas, a gente tem a capacidade de atendimento de todos e nos outros dias o Cine funciona normalmente, amanhã, segunda, então as pessoas podem vir em outros dias que também temos captado muitas vagas. O município da Serra é o município que tem mais gerado vagas de emprego no estado. Então é importante que as pessoas venham ao Cine nos demais dias para procurar essa oferta de emprego que com certeza vai encontrar e vai ter a oportunidade de sua colocação no mercado de trabalho. Então, reforçando, o feirão acaba, mas os cines funcionam todos os dias e estão repletos de boas ofertas de emprego para você. Não perca tempo. Mais uma descoberta no caso da recepcionista assassinada em Vila Velha. A acusada do crime recebe o Bolsa Família, mesmo tendo uma conta bancária com saldo de R$ 243 mil. A polícia chegou a essa informação depois que o crime foi descoberto. Nos pertences pessoais da acusada, a dona de casa Luciana Alves, de 43 anos, foi encontrado um cartão do Bolsa Família, com calendário de pagamentos de 2014. O programa é voltado para famílias carentes. Para ter o benefício, a renda da pessoa é de, no máximo, R$ 140. Isso seria uma informação normal se na conta bancária de Luciana não estivessem depositados R$ 243 mil. Além disso, antes de serem presos, ela e o marido compraram 2 carros novos, avaliados em R$ 100 mil. A dona de casa, Luciana Alves, foi presa junto com o filho e o marido, o sindicalista Paulo Roberto Silva. Eles são acusados de assassinar Franciele Aprígio Braga, de 20 anos. A jovem foi torturada e teve o corpo abandonado na área rural de Xuri, em Vila Velha. O crime foi motivado por ciúmes, já que Paulo teve um relacionamento extraconjugal com Franciele, que trabalhava como secretária do sindicato. A luta para conseguir a internação. Aos 16 anos, ela pede tratamento para o vício em crack. E mesmo com a decisão judicial, o Conselho Tutelar não conseguia a vaga. Um tempão querendo sair dessa vida já. Um tempão esperando já. Ela quer ajuda. A menor de 16 anos é viciada em crack. Em mãos, tem uma ordem judicial desde fevereiro, exigindo a internação em uma clínica. O problema é que a Secretaria Estadual de Saúde não cumpre a decisão da Justiça. Quando eu cheguei, eu pedi para entrar e aí eu observei que você tem que se identificar. E quando eu me identifiquei falando que eu iria ao gabinete do secretário, pediram para aguardar que eu ia ser anunciada. E eu estou aguardando há mais de 40 minutos. O Conselho Tutelar de Vitória acompanha a adolescente há 4 anos. Há poucos meses, ela se demonstrou interessada em receber ajuda. O desejo dela pede urgência, mas esse não é o único motivo. Durante esses 3 meses, tentando conseguir uma vaga, a adolescente continua nas ruas e se expõe à criminalidade e à prostituição para sustentar o vício. O que o vício leva você a fazer quando você está na rua? Programa, um monte de coisa. Apanhar, roubar também, às vezes. Nossa equipe foi recebida pelo subsecretário de Saúde. Ele explica que conseguir internação para dependentes químicos não é fácil. Nós temos, além da dificuldade natural na compra de vagas, a gente tem uma dificuldade também no atendimento. Nós conseguimos uma vaga para ela, ela está sendo transferida nesse momento para uma clínica no interior do estado.
O ideal seria conseguir a vaga sem precisar da justiça. Mas se esse é o caminho, vamos buscar nossos direitos. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, 8 de maio. Tremor em prédios no centro provoca medo e correria. Você vai saber o que aconteceu. A acusada de matar recepcionista tem 243 mil na conta e ainda recebe Bolsa Família. Felipão aposta no improviso de Neymar. Só vou parar quando alguém me matar, diz adolescente que assaltou 25 taxistas. E você vai ler também nesta edição de A Tribuna. No AT2, catei lixo antes de ser famosa. Hoje é dia de sorteio do Gol. E no Sobre Rodas, campeões de venda fazem rivais comer poeira. Motorista capota o carro, fica ferido e mesmo assim foge do local da batida. Fugiu porque o carro era roubado. O acidente foi na Serra. O carro ficou totalmente destruído. Partes dele ficaram espalhadas pelo terreno baldio. O acidente foi na Avenida Talma Rodrigues de Freitas, na entrada do bairro Fel Rosa, na Serra. De acordo com os agentes de trânsito que foram os primeiros a chegarem por aqui, o carro vinha em alta velocidade pela avenida. O condutor teria perdido o controle do veículo, que invadiu o terreno baldio, capotou várias vezes, só parando lá embaixo. O ocupante do veículo desapareceu do local. Machucado ou não, ele deu no pé, já que, segundo a Polícia Militar, o Corsa Prata era furtado. Eles não podem nem pensar em ter animal em casa. Estamos falando dos asmáticos. Essa é apenas uma das medidas que podem melhorar a vida de quem sofre com as crises de falta de ar. E olha, a asma não afeta só criança, não. Veja no Fala Doutor. A Bombinha é um amigo inseparável de Nicole, grande companheiro também de Cristina. Mãe e filha sofrem de asma. Cristina descobriu a doença aos 13 anos. Nicole demonstrou os sintomas aos 3. A descoberta para as duas foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, porque eu nem sabia que na minha família tinha pessoas que tinham tido asma no passado. As crises surpreendem Cristina em média 4 vezes por ano. Já com Nicole, chega a acontecer 3 vezes por mês. É muito difícil, porque eu nunca esperei ter asma. O coração fica doendo muito e às vezes eu não consigo respirar bem. Nicole e Cristina se encaixam em um dado da Organização Mundial de Saúde, que estima que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Aqui no Espírito Santo, só no ano passado, mais de 1.600 pessoas foram internadas na rede estadual por causa da doença. É a terceira causa de internação no Brasil pelo SUS e que mata por dia 6 pessoas. A asma é uma doença das vias aéreas, os tubos que levam o ar para dentro do pulmão. As vias normais são como esse exemplo, abertas. Quando o paciente sofre de asma, os tubos praticamente se fecham. A causa da doença está relacionada a alergias, infecções virais ou fatores genéticos, como o de Cristina e Nicole. Os sintomas são chiadeira, tosse e, principalmente, falta de ar. A asma é uma doença inflamatória do pulmão, que se caracteriza por um fechamento do brônquio, um aumento de secreção e a dificuldade respiratória. Nesse modelo aqui a gente vê um pulmão normal, você vê que tem um espaço pleno para o ar passar. Aqui é o que acontece com o brônquio da pessoa asmática. Você tem um espessamento, um engrossamento da parede, aumento da secreção, a secreção lá dentro. E o fechamento aqui. Então isso fica, vamos dizer assim, metade do que está aqui. Então isso é asma, doença inflamatória que fecha os brônquios. A doença deve ser tratada com medicamentos específicos e evitando o contato com poeira e animais. A prática de esportes e até a música podem ajudar. O médico ainda garante que, realizando o tratamento de forma correta,
O paciente vive tranquilamente. Grandes atletas como a Marta, a maior jogadora do mundo de futebol feminino, o Gustavo Borges, medalhista olímpico, Jaime Monsinski, que foi o nosso grande tenista, Mark Spitz, que é um grande atleta americano, que é recordista de medalha, todos asmáticos. A Marta é asmática, ela tem uma bombinha na beira do gramado. Quem tem asma não pode ter cachorro em casa, não pode ter quem fuma dentro de casa, a casa tem que ser aerada, despojada, limpa, fácil de cuidar. Existem medicamentos de prevenção que são muito importantes para você não ter a crise de amanhã. Você tem que ter remédios de crise. Deu a crise, você medica de hoje. Quanto mais asma, mais asma. Quanto mais você controla, menos crise você terá. Sendo alérgico, você pode fazer imunoterapia, que são as vacinas. Os 4 pontos, cuidado ambiental, medicação preventiva, medicação de crise e a imunoterapia, são os pilares do tratamento da asma. Boas dicas, hein? Deficiente é esfaqueado por travesti durante assalto em Vila Velha. Antônio Carlos Postai, de 49 anos, foi vítima da raiva de um travesti. Ele foi esfaqueado em várias partes do corpo. A vítima, que tem deficiência na fala, disse que o travesti pediu dinheiro. Como Antônio disse que não tinha, foi agredido a golpes de canivete. Enquanto ele sangrava, o assaltante fugiu levando a bicicleta. Antônio foi socorrido por uma moradora. Mais detalhes sobre essa história no Ronda Geral. E agora vejam só esse caso. Essa criança, com menos de 2 anos, está com mordidas no ombro e no braço. As marcas foram percebidas quando a mãe levou a criança ao posto de saúde. A polícia entrou no caso e descobriu que o pai da criança seria o responsável pelas agressões. Que absurdo, né? Detalhes desse caso já no Ronda Geral. O maior símbolo do futebol mundial está em Vitória. A taça da Copa do Mundo passa o dia na capital. Capixabas ansiosos para ver o troféu bem de perto. A fila em um shopping de Vitória se formou rapidinho. Quem chegou primeiro esperava ansioso pela hora de entrar e ver a taça da Copa do Mundo bem de perto. Um privilégio que José Carlos só pôde ter com 50 anos. O filho Guilherme teve com apenas 9. Bom, temos muitos jogadores bons, Neymar, Fred, Hulk, Thiago Silva, todos podem fazer alguma coisa, Neymar com os dribles, cruzamento, fazer gol. A gente pode conseguir um hexa dessa vez. Desde pequenininho ensino para ele tudo de futebol, compro álbuns de figurinha para ele que ele possa colecionar, entender. E quem sabe um futuro craque do Brasil, né? Antes da taça, dá para voltar no tempo, olhando as bolas usadas nas Copas de 70 até a de 2010, na África do Sul. 3 delas fazem parte da história da seleção brasileira. A de 1970, de 94 e a de 2002, quando o Brasil conquistou o Penta. Mas quem visitou o estande queria mesmo era ver o troféu de campeão do mundo. Ela pesa pouco mais de 6 quilos, sendo 5 deles de ouro maciço 18 quilates. O ícone do futebol mundial não tem preço, por isso todos os capixabas que passam por aqui querem tirar uma foto. Somente os campeões do mundo podem tocar no troféu. Marcos, o goleiro da seleção que conquistou o pentacampeonato em 2002, veio à Vitória para fazer as honras. Todo objeto que te traz boas recordações, a gente fica feliz de reencontrar, né? E a taça me trouxe uma recordação muito boa de um campeonato importante, extremamente feliz de poder agora só eu levantar a taça, né? Então foi muito legal, muito bacana. A taça está em uma viagem ao redor do mundo. Ela já passou por outros 89 países até chegar no Brasil. Antes de Vitória, o troféu estava em Goiânia e amanhã segue para Aracaju. Na apresentação dela aqui na capital, o treinador de jogadores de base, Genesi, foi homenageado. Ele descobre feras do futebol, uma delas, Maxwell, o capixaba convocado ontem para a seleção dessa Copa do Mundo. Além dele, o ex-jogador capixaba, Giovanni Silva, também foi lembrado. E lembrando dos nossos jogadores capixaba que disputaram a Copa do Mundo, Fontana, falecido Fontana, Carlos Germano, agora nós temos o Maxwell, que graças a Deus foi convocado, nós vamos ter mais uma oportunidade de torcer ainda mais pela seleção brasileira. No dia 13 de julho, na final da Copa, com o Maracanã lotado, a esperança é que o gesto de Marcos seja repetido, claro, por um jogador com a camisa amarelinha. Com o Thiago Silva agora, né, que é o capitão dessa seleção, seria bom, né, conquistar a Copa, até porque a gente já passou por uma Copa no Brasil em 1950
né? E todo mundo fala que foi uma tristeza enorme. Meu pai falava que foi o dia mais triste da vida dele, né? Ter perdido aqui em casa. Então a gente espera que isso não se repita, que no final da Copa o Thiago possa levantar essa taça para todo mundo ficar feliz. Que assim seja, é o que todos queremos. Tanto os grandes quanto os pequenos fãs de futebol, como o Guilherme, esperam sentir a felicidade de ver o Brasil ser campeão. We are fighters, we are warriors, we were born to win this game. No compassion. E que essa taça fique aqui para sempre, né, Ingrid? É isso aí. Clima gostoso esse de Copa do Mundo, né? A taça fica exposta no Shopping Vitória até às 9 da noite. A seguir, ônibus apedrejado e comércio saqueado na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Não perca, a gente já volta. Ônibus apedrejado e comércio saqueado em Terra Vermelha, Vila Velha. A polícia cumpre reintegração de posse na região. É a sombra da árvore que protege a pequena Ana Júlia do sol. A menina de apenas 6 meses não tem para onde ir. A mãe, que é dona de casa, estava entre as famílias retiradas do terreno. É doloroso porque, poxa, minha filha está ali, tem apenas 6 meses de idade. Eu fico ali, né, tentando fazer o que eu posso por ela, mas pelo jeito que nós estamos aqui, sem casa, sem teto, sem comida. Na última terça-feira, a Justiça concedeu a reintegração de posse ao proprietário das terras e os invasores tiveram que deixar o local. Ontem à noite, um grupo de vândalos apedrejou e saqueou vários estabelecimentos comerciais no bairro. Este ônibus também acabou sendo apedrejado. Segundo a polícia, o ônibus teria sido apedrejado por pessoas que não fazem parte das famílias que foram retiradas do terreno. Essas pessoas ameaçavam incendiar o coletivo. Elas foram impedidas pelos militares e enfrentaram os PMs. Ainda segundo a polícia, pelo menos 2 pessoas foram presas. Um dia depois da confusão, o comércio voltou a funcionar normalmente. A Prefeitura de Vila Velha disse que mandou equipes ao local para auxiliar as famílias e fazer um levantamento social para resolver o problema. Gente, olha, no Jornal de Amanhã nós temos uma surpresa para todas as mães. Olha só. Bonito, hein? Fecha aqui, Cezinha, esse colar, olha, essa semi-joia da Ao Afeto, uma parceria aí da loja Novitá que está me vestindo lá na Praia da Costa. A gente vai sortear amanhã para todas as mães. Olha, não pode perder não. Imperdível. Imperdível. Amanhã a gente fala como é que vai ser esse sorteio, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde.